julgo que a portaria, o projeto de portaria que propõe o aumento salarial do contrato coletivo de trabalho está a ser publicada. Portanto, penso que é um dos nossos passos alcançados e permitam que vos dê esta informação, que de facto penso que neste momento foi para a publicação no JORAM os aumentos salariais e que prevê não só o aumento salarial, mas também com atualizações pecuniárias no que diz respeito ao contrato coletivo de trabalho de hotelaria. Bom, mas de facto, na qualidade de responsável pelo Governo Regional na área do trabalho, aqui estou com toda a disponibilidade para abordar a atual situação do mundo do trabalho da região autónoma da Madeira e esclarecer as questões que as senhoras e os senhores deputados entendam colocar. Não posso deixar de lembrar que a presença dos membros do Governo nesta Assembleia não deixa, e bem, de corresponder a um compromisso assumido por este Governo, a quando a tomada de posse, o de comparecer com regularidade nesta Assembleia, dignificando a nossa democracia e a nossa autonomia. Dito isto, gostaria por referir que, conforme o regimento, pretendo apresentar de forma clara e espero que esclarecedora um conjunto de dados, todos eles verificáveis, acerca das questões suscitadas no requerimento apresentado a esta Assembleia. E embora haja, sem qualquer dúvida, muito por fazer para assegurarmos a criação pelas empresas do maior número de postos de trabalho, para assegurarmos a correção de desigualdades e para alcançarmos maior coesão social. Já iniciamos o nosso caminho. Não só através da ação política e de medidas implementadas por este Governo em exercício de funções, há apenas, repito, há apenas 7 meses, mas também pelos dados de natureza económica e social. Contudo, é preciso termos presente que o Executivo tomou posse num período difícil, de crise e de austeridade a nível nacional, a que se somaram medidas decorrentes do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro aplicado à região autónoma da Madeira. Estamos decididamente empenhados em enfrentar e superar este quadro económico e social, criando condições para a retoma do crescimento económico, progresso social e da melhoria das condições de vida na nossa população. Mas, sem demoras, permitam que sublinhe uma frase do texto do requerimento aqui em apreço que me foi enviado. A não serem invertidas as desastrosas políticas que estiveram na origem da crise, bem como os seus catastróficos efeitos, estes acentuar-se-ão e prolongar-se-ão no tempo, afetando mais trabalhadores e as camadas mais desfavorecidas. Senhoras e senhores deputados, permitam um pequeno reparo. As políticas que deram origem a esta crise foram o despesismo e o endividamento, que estiveram, efetivamente, na origem da crise. Repito, senhoras e senhores deputados, o despesismo e o endividamento. Estas políticas foram invertidas pelos governos social-democrata da região autónoma da Madeira e a nível nacional. Esperemos, sim,
que, tal como no passado, o recente novo Governo não volte a trilhar os caminhos do despesismo, do endividamento, empenhando o que o país tem e o que não tem. Por cá, o Governo Regional tem vindo a prosseguir uma política de contenção, o que, por si só, constitui um sinal inequívoco de inversão de responsabilidade e de credibilidade. Prova disto é o regresso da região, por exemplo, aos mercados e a prorrogação do prazo de amortização da dívida em mais 7 anos. Senhoras e senhores deputados, todos nós conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer, os sacrifícios que passam toda a nossa população. E todos nós ambicionamos restabelecer condições de vida, devolver salários aos trabalhadores e as pensões aos nossos idosos e aos mais favorecidos e que se reportam naturalmente aos anos anteriores, nomeadamente a quando o pedido de ajuda externa. Esta ambição julgo ser da maioria de todos nós. Mas esse objetivo atinge-se por via do crescimento económico, algo que o país e a Madeira ainda estão a dar os seus primeiros passos. Senhoras e senhores deputados, a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais não foge à realidade dos números, que nos indicam um crescimento do número de cidadãos inscritos no Instituto de Emprego nos últimos meses. Aliás, prova disso é que hoje mesmo estão online os números relativos ao mês de novembro e onde referem todas as taxas de desemprego. E também não foge aos dados do desemprego da região apresentados pelo INE no terceiro último trimestre. Ambas as situações dizem que há mais pessoas a precisar do nosso empenho e a precisar de novas soluções. E o empenho em ativamente contribuirmos para a construção de novas oportunidades já começou. Não começou sob a forma de propaganda, como já foi anunciado, mas não começou com palavras, mas sim com atos. Começou, por exemplo, com a reformulação de medidas existentes, com o lançamento de novas soluções dirigidas especificamente aos mais jovens, com soluções desenhadas para responder especificamente aos desempregados de longa e de muita duração, com estímulos à aceitação de ofertas de emprego junto de cidadãos beneficiários de prestações de desemprego. Começou com o incentivo do nosso tecido empresarial com prémios à contratação. Divulgamos e gerimos no início do ano, até à presente data, 13 medidas ativas de emprego, num investimento total de 18 milhões de euros. Apoiamos 600 postos de trabalho em empresas, criação do próprio emprego. Colocamos 1.240 inscritos no mercado de trabalho, através dos 1.141 ofertas de emprego recebidas no Instituto de Emprego. A par destes, registram-se ainda 5.017 autocolocações destes mesmos inscritos. E as medidas de emprego abrangeram um total, que poderão confirmar, de 4.142 cidadãos em situação de desemprego e asseguramos apenas, não são tão os números como dizem os que estão em formação, 1.486 estágios profissionais junto dos jovens. Não podemos esquecer das várias medidas que foram desencadeadas para a proteção social dos trabalhadores, muitas vezes esquecidas. E existem medidas de emprego, mas existem também medidas que foram tomadas para a proteção dos trabalhadores, nomeadamente a partir do ano de 2011. Falo aqui das medidas do sistema previdencial, nomeadamente, como já referi, a partir do ano 2011, onde vos vou assinalar apenas algumas. Tornou-se mais fácil o acesso à proteção de cidadãos com carreiras contributivas curtas, situação particularmente relevante no caso dos mais jovens. Foi assegurado o direito ao acesso à proteção social aos profissionais liberais e empresários, que não acontecia. Foi majorada a proteção social para casais com filhos e cidadãos em união de facto. Foi garantido aos cidadãos com carreira contributiva longa um alargamento no período que beneficiam de prestação de subsídio de desemprego. São inúmeras as medidas alargadas para o apoio e que surgiram após a crise. Contudo, não omitimos nem escondemos os números. Como já referi, os mesmos constam no nosso site do Instituto de Emprego, os números do desemprego perfeitamente atualizados. Senhoras e senhores deputados, o nosso debate não se pode cingir a apenas estes números, porque há muitos dados a observar e a analisar, os quais dão-nos esperança e validam o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Vejamos, nos 3 trimestres já decorridos de 2015, o Instituto Nacional de Estatística, acerca da constituição da dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas,
indicam-nos que na região autónoma da Madeira foram constituídas 811 sociedades, contra 485 dissolvidas. As primeiras superam em cerca de 47,2% as segundas. Fala-se de uma acelerada degradação da qualidade de emprego da região autónoma da Madeira. Pois bem, senhoras e senhores deputados, o que nos diz a Direção Regional de Estatística no seu relatório de emprego no terceiro trimestre de 2015, sobre a população empregada a tempo completo e a tempo parcial, diz-nos o seguinte: no terceiro trimestre há menos de 175 trabalhadores empregados a tempo parcial face ao segundo trimestre do ano e menos 3.161 trabalhadores a tempo parcial do que há um ano. Repito, menos 3.161 trabalhadores a tempo parcial do que há um ano atrás. E registramos ainda mais 946 trabalhadores empregados a tempo completo no terceiro trimestre de 2015, quando comparado com o terceiro trimestre do ano atrasado. Se olharmos apenas aos trabalhadores por conta de outrem, registramos que hoje existem mais de 2.052 empregados a tempo completo que há um ano atrás. Todos concordamos que a evolução do trabalho a tempo completo e do trabalho a tempo parcial dão-nos respostas acerca da qualidade do emprego. E quanto à precariedade muitas vezes falada, uma questão igualmente levantada e descrita com algo quase endémico à nossa vida económica. Pois o mesmo relatório da Direção Regional de Estatística, que de resto, como todos sabemos, veicula os dados do INE, apresenta um claro e inequívoco recuo de 21,1% do subemprego na RAM em relação ao segundo trimestre de 2015, bem como uma descida de 6,4% face ao terceiro trimestre do ano atrasado. De igual forma, os contratos com termo caíram 1,2% em relação a um ano e hoje registramos mais de 2.419 trabalhadores com contratos sem termo, quando comparado com o terceiro trimestre de 2014. Falo aqui nos números porque é a melhor forma de analisarmos. Não podemos olhar só para as estatísticas e ver os níveis de desemprego. Temos que olhar e avaliar o que tem acontecido ao longo dos anos. De facto, há fenómenos que vieram engrossar as nossas estatísticas. E eu posso dizer quais. E há fenómenos que, como devem calcular, não são apenas em 6 meses, nem mesmo num ano, que iremos ultrapassar esta situação. Por exemplo, temos os desempregados sazonais, que de facto são um grande número, nomeadamente da época da Ilha do Porto Santo. Temos o sector da construção civil, temos a procura do primeiro emprego, que agora os jovens terminam as universidades e procuram-nos. Temos os professores, temos os atoneiros. Temos de facto vários fenómenos que fazem aumentar as nossas estatísticas, nomeadamente quanto ao número de desempregados. A maior dificuldade não se prende, como muitas vezes é dito, com a locação dos jovens. Hoje, os jovens encontram-se melhor preparados e apetrechados para responder às necessidades e exigências do mercado de trabalho. A dificuldade que todos nós, comunidade, enfrentamos é na colocação dos cidadãos com menores qualificações, em faixas etárias mais elevadas e com passado muitas vezes ligado à construção civil. Aliás, 20,4% dos desempregados são da construção civil, dos quais mais de 79% têm apenas o 6º ano de escolaridade. E aqui chegados, deixem que sublinque que de janeiro a outubro do presente ano, a região registrou um decréscimo de 26,3% de despedimentos coletivos face ao igual período do ano atrasado. Em 2015, até à presente data, também não posso deixar aqui de vos dizer, porque isso também foi levantado no requerimento, foram instaurados 448 processos de contraordenações por infrações laborais de vária ordem, incluindo os incumprimentos salariais. Neste capítulo, o incumprimento salarial está na origem de 276 dos 448 processos já referidos, onde foram aplicadas coimas superiores a 9.015 mil euros. Neste sentido, e a par da ação desenvolvida pela Inspeção de Trabalho, permitam lembrar o facto do Governo Regional ter adotado os instrumentos existentes para proteger os trabalhadores com salários devidos e não pagos, subsídio de férias e de Natal, e as indemnizações por cessão de contrato de trabalho. Neste âmbito, de janeiro a novembro de 2015, através do Fundo de Garantia Salarial, que é este o instrumento de apoio a estes trabalhadores, o Fundo de Garantia Salarial foram pagos mais de 2.580.000 euros.
que corresponde a 402 trabalhadores e que correspondem a 38 empresas. Portanto, isto foram aquelas pessoas